Bom dia, meu nome é Giovana, eu sou nutricionista aqui do Hospital da PUC, responsável pelos setores de quimioterapia e setor de ginecologia e obstetrícia, e hoje eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre a importância da nutrição durante a gestação. Bom, então, para começar, eu sempre gosto de começar com essa pergunta: por que é importante manter uma alimentação saudável durante a gestação? Porque principalmente durante esse período, a demanda pelos nutrientes aumentam e é necessário fornecer uma boa nutrição tanto para a mãe quanto para o bebê, para evitar distúrbios hipertensivos gestacionais, ganho de peso gestacional em excesso, parto prematuro, assim como o maior risco de morbidade no primeiro ano de vida e doenças crônicas como diabetes e hipertensão na vida adulta. Aqui eu começo a falar um pouquinho sobre alguns dos passos para uma alimentação mais saudável durante a gestação. Então, primeiramente, fazer dos alimentos in natura a base de sua alimentação. Então, o que são os alimentos in natura? São aqueles alimentos que são provindos da natureza ou provindos da natureza de plantas ou animais, que geralmente são as frutas, verduras, legumes, as carnes, e que não passam por algum tipo de processo pela indústria. Utilizar óleos, gorduras, sal, açúcar sempre em menor quantidade, limitar o consumo dos alimentos processados também. Então, o que são os alimentos processados? São aqueles alimentos que são os alimentos in natura, só que eles passam por algum tipo de processamento da indústria, como adição de sal ou açúcar ou algum tipo de gordura, visando aumentar o prazo de validade. Então, sempre também limitar o consumo desses alimentos, justamente por conta dessas adições que a indústria costuma fazer. Evitar o consumo dos alimentos ultraprocessados. Os alimentos ultraprocessados são aqueles tipos de alimento que eles têm uma baixa quantidade dos alimentos in natura ou então não tem a presença dos alimentos in natura na composição. E geralmente são alimentos como biscoito, salgadinho de pacote, esse tipo de alimento. Desenvolver, colocar em prática, compartilhar as habilidades culinárias também é muito importante, né? Ser crítico quanto às propagandas dos produtos alimentícios, porque hoje em dia a gente vê muita propaganda até com relacionando a questão da alimentação saudável para alimento processado, então sempre tem que ser crítico com relação a essa questão. Procurar ter um estilo de vida saudável, sempre evitando fumo e ingestão de bebidas alcoólicas durante a gestação. Praticar atividade física, isso sempre tem que ser autorizado pelo seu médico, e também comer com atenção. Mastigar bem os alimentos, né? Procurar ficar longe de TV durante esse período, porque isso é muito importante também no processo de gestão dos alimentos. Como que você pode colocar isso em prática? Então, escolher frutas, verduras e legumes da época, porque geralmente eles são mais baratos, têm mais nutrientes e menos agrotóxicos. Experimentar vegetais e frutas diferentes a cada compra. Procurar consumir no mínimo 5 porções de fruta, verduras e legumes variados no dia, sempre que possível. Utilizar temperos naturais como alho, cebola, ervas frescas ou desidratadas. Evitar aqueles tabletes de tempero industrializado ou então aqueles temperos em pó também. Evitar preparações que precisem ser mergulhadas no óleo, como frituras, empanado. Então, tentar limitar o consumo desse tipo de alimento para no máximo uma vez na semana. Assim como evitar bebidas açucaradas como suco de caixinha, refrigerante também, porque são alimentos que contêm muito açúcar e, por incrível que pareça, muito sódio, que é o sal. Limitar o consumo dos alimentos processados. Então, procure reduzir gradualmente o número de produtos engarrafados, enlatados ou em conservas que você consome. Sempre começar as compras de preferência pelos alimentos in natura e os alimentos minimamente processados. Então, o que são os alimentos minimamente processados? São aqueles alimentos que eles são os alimentos in natura. Então, por exemplo, uma fruta, né, que vem da natureza, da planta ou dos animais, como eu já havia falado, só que eles passam por um processo de secagem, de empacotamento. Então, por exemplo, aquelas frutinhas que nós encontramos no mercado, por exemplo, o mamão picado, que vem embaladinho no saquinho, é um exemplo de um alimento minimamente processado. Dê preferência para receitas caseiras mais simples, que contêm apenas alimentos in natura ou minimamente processados. Então, por exemplo, uma torta de legumes,
uma vitamina de frutas, né? Um bolo de banana. Evitar também o consumo de produtos que tenham prazo de validade longo ou aquele cuja a lista de ingredientes é longa e que contenha conservantes e aditivos químicos. Os conservantes e aditivos químicos, eles são adicionados nos alimentos visando alterar características biológicas, físicas, sensoriais, assim como para aumentar o prazo de validade do produto. Então, quanto menor a lista de ingredientes no produto, melhor, menos processado esse alimento foi, mais natural ele é, melhor para o corpo. Atentar-se às embalagens que trazem informações do tipo pronto para consumo. Evitar alimentos que contenham como primeiros ingredientes açúcar, sal ou gordura. Sempre preferir aqueles alimentos em que tem a maior quantidade de fibra, a presença de cereais integrais na composição também. Comer com atenção, então sempre planeje para que sua despensa sempre tenha os itens básicos para uma alimentação saudável, porque geralmente a gente costuma ter alguns tipos de alimento não tão saudáveis em casa que ficam mais facilmente disponíveis, né? E a gente acaba sempre indo para comer esses alimentos primeiro. Então, sempre realmente comece as compras pelos alimentos saudáveis, porque daí geralmente você tende a ter esse tipo de alimento em casa. Procure comer devagar, com atenção, longe da TV, do celular, do computador, porque esse momento da alimentação é muito importante para você. Tanto para você prestar atenção no que você está comendo, na quantidade que você está comendo, evitando que você consuma mais do que o seu corpo precisa, e também pelo processo de digestão em si, né? Que é comer devagar, ter uma mastigação adequada também. Aprenda também a parar de comer quando se sentir satisfeito. Então, é muito importante que você comece a perceber quando o corpo já começa a dar esse sinal de já estar satisfeito. Se você já sabe cozinhar, procure desenvolver receitas saudáveis. Transforme as receitas tradicionais utilizando ingredientes mais saudáveis, como os alimentos in natura. Procure receitas que sempre valorizem a alimentação saudável também. Aqui eu trago para vocês um exemplo de prato saudável. Então, como que você deve montar o seu prato saudável em casa? Então, como vocês podem ver, ele é montado tendo 50% do prato de vegetais crus ou cozidos, 25% de carboidratos, então vocês estão vendo o arroz aí nessa parte de baixo, sempre de preferência para carboidratos integrais, 25% de proteínas, então proteína animal como carne de boi, ovo, frango, peixe, e uma parte de proteína vegetal, que pode ser feijão, grão de bico, lentilha, soja, que assim você vai estar conseguindo montar um exemplo de prato que vai fornecer vitaminas, minerais, proteína, gorduras boas também, tá? Com relação às propagandas dos produtos alimentícios, evitar consumir esses produtos que contenham conservantes ou outros aditivos químicos na composição, como eu já falei. Leia todo o rótulo do alimento também. Isso é muito importante porque tem vários alimentos que contêm muito açúcar, muito sal. Então, sempre os primeiros ingredientes que vão vir listados na lista de ingredientes são os que estão em maior quantidade nesse produto. Então, se eu for, por exemplo, comprei um produto, ele está falando, tem xarope de glicose, xarope de milho, açúcar, é bom evitar esse alimento que basicamente ele é puro açúcar. Cuidado com os produtos diet, light, porque geralmente eles costumam ser desbalanceados nutricionalmente e possuem um apelo publicitário de apelo saudável. Então, geralmente, o que acontece? Os alimentos diet, eles são feitos visando reduzir 25% das calorias desse alimento. Só que nesse de reduzir 25% de calorias dos alimentos, eles costumam adicionar mais sal, mais açúcar, tornando esses alimentos desbalanceados. A mesma coisa acontece com o produto diet. Geralmente eles retiram a quantidade do açúcar, mas pode adicionar mais gordura, mais sal. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo de produto. Eu geralmente não costumo recomendar um consumo contínuo desse tipo de alimento. Controle de peso. Com relação ao controle de peso, não consuma os suplementos alimentares por conta própria, sempre com a orientação de um médico ou nutricionista, porque o médico ou a nutricionista, eles vão saber avaliar quais os nutrientes que você está precisando durante esse período da gestação. Se algum nutriente está deficiente, ele vai saber a dose correta da suplementação.
Ocupe o seu tempo com atividades produtivas e atividade física, para evitar descontar a ansiedade na alimentação. Coma quando sentir fome também. Evite longos períodos de jejum, mas procure respeitar também os sinais que seu corpo te dá. Evite o fumo e a ingestão de bebidas alcoólicas sempre durante a gestação. Nessa figura aqui é uma pirâmide alimentar que eu trago para vocês, que eu acho que representa bem os tipos de alimento, o estilo de vida. Então, como vocês podem ver, ela é feita de forma que vocês veem que a parte de baixo é verdinha, azul, o amarelo e por último o vermelho, falando como os alimentos da base podem ser consumidos mais à vontade até o topo, que são os alimentos que devem ser evitados consumir com muita frequência. Então, por exemplo, assim, aqui na base vocês podem ver que tem os copos de água, os exercícios físicos. Então, sempre a recomendação vai ser praticar os exercícios físicos com frequência, hidrate-se em abundância, então pelo menos tentar beber 2 litros de água por dia. Na próxima base da pirâmide vão ter a presença dos carboidratos, mas sempre de forma integral, o pão, o arroz, a massa, porque são alimentos que têm uma maior presença de fibras, então sempre preferir consumir esses alimentos na maioria das refeições. Os azeites, os óleos vegetais, como girassol, amendoim, canola, também podem ser consumidos na maioria das refeições, porque eles são ricos em uma gordura que faz bem para a saúde do coração. Frutas também acima, são ricas em vitaminas, fibras, que vai ser muito bom para a saúde do bebê e da mãe. Então, sempre que possível, consumir com casca, podendo consumir de 2 a 3 vezes por dia. Vegetais, os legumes, também ricos em vitaminas, fibras. Então, esses vocês podem sempre consumir em abundância. A próxima parte azulzinha, vocês vão ver que são outros tipos de legumes, as leguminosas e oleaginosas, como amendoim, castanha do Pará. Então, esses alimentos nós recomendamos consumir de 1 a 3 vezes por dia. Álcool, como eu falei, sempre é bom evitar durante a gestação, né? Se for consumir, sempre depois da amamentação, que já tiver passado esse período, o bebê já tiver maior, para isso não atrapalhar na produção de leite, esse álcool não interferir também no leite. Então, preferir consumir com moderação, sempre depois desse período que já passou, o período de amamentação e gestação. Na próxima parte, vocês vão ver que tem a parte das proteínas, os peixes, os ovos, os frutos do mar. Então, são alimentos que são mais ricos em proteínas, em gorduras. Então, você pode estar consumindo aí até 2 vezes por dia. Os laticínios na parte amarelinha, já indicando que tem que ter um consumo um pouquinho mais moderado, que são o leite, o queijo, a manteiga, né? São alimentos também ricos em proteína e cálcio, então sempre opte por laticínios mais magros. Então, por exemplo, queijo branco, evitar aqueles queijos muito amarelos, porque eles têm mais gordura, leite desnatado. E aí, na parte de cima, vermelhinha, são os alimentos que deve evitar realmente ter um consumo frequente, que são os açúcares, doces, cereais refinados, batatas, refrigerantes, que são alimentos que contêm muita caloria e geralmente não contêm nutrientes. Então, realmente consumir mais esporadicamente, assim como as manteigas, as carnes vermelhas mais gordurosas, que tem que ter um consumo também um pouquinho mais moderado. Aqui eu começo a falar um pouquinho sobre a avaliação nutricional. Então, como eu começo a avaliação da gestante. Primeiramente, nós sempre calculamos o IMC dessa paciente. Então, como que é o cálculo de IMC? Você pega o peso e divide pela altura ao quadrado e vai dar um valor pra gente. Se a pessoa vai ser considerada com baixo peso, com peso adequado, com sobrepeso, obesidade, nesses valores que vocês estão vendo aí. Então, a partir disso, a gente vai conferir a idade gestacional que a gestante se encontra e vai determinar o estado nutricional. Eu coloquei uma observaçãozinha aqui embaixo, que nós fazemos o cálculo do ganho de peso, o IMC pré-gestacional referido até 2 meses antes da gestação ou até a 13ª semana gestacional. Aqui fala um pouquinho sobre a questão do ganho de peso total durante a gestação. Então, dependendo do seu estado nutricional, tem um ganho de peso determinado que você
que você pode ganhar até o final da gestação. Então, por exemplo, assim, para gestantes classificadas com baixo peso, elas podem ganhar de 12,5 kg até 18 ao final da gestação. As classificadas com peso adequado, de 11 a 16. Sobrepeso, de 7 a 11,5 e as gestantes obesas, de 5 a 9. Eu coloquei do ladinho aqui, falando um pouquinho sobre a questão dos trimestres, porque a gente também considera o trimestre no cálculo do IMC, do ganho gestacional. Então, só para vocês terem ideia, o primeiro trimestre nós consideramos até a 13ª gestacional, 13ª semana gestacional. O segundo trimestre, da 14ª até a 27ª semana gestacional. E o terceiro trimestre, da 28ª à 40ª semana gestacional. E aqui eu vou começar a falar um pouquinho para vocês sobre os nutrientes essenciais durante a gestação, começando pela proteína. Então, a proteína, ela vai ser essencial para o crescimento do bebê, produção de anticorpos, que vai impactar diretamente no sistema imunológico, transporte de oxigênio através do sangue, vai favorecer que o seu bebê nasça com peso adequado e que também tenha uma redução de desenvolver diabetes ou sobrepeso mais tarde na vida adulta. Então, quais são as fontes de proteína que você pode estar consumindo? Carne, peixes, leite, derivados, feijões, leguminosas, nozes. E você pode estar consumindo isso, uma porção de proteína em todas as refeições que você fizer. Então, tanto nos lanches intermediários, quanto nas principais refeições também, que é o café da manhã, o almoço e o jantar. O ferro também é um dos alimentos principais durante a gestação, porque geralmente durante esse período ele tem uma necessidade aumentada, tanto pela mãe quanto pelo bebê, por conta do desenvolvimento. Então, ele também tem um papel na imunidade, tanto da mãe quanto do bebê, e síntese de glóbulos vermelhos. Nesse período, a gente visa ao máximo tentar evitar que a mãe tenha uma anemia, porque a gente sabe que a anemia pode levar a um maior risco de infecção, retardo do crescimento intrauterino, parto prematuro, como também o baixo peso ao nascer. O ferro, geralmente, nós sempre recomendamos uma boa ingestão pela alimentação, mas usualmente ele sempre é suplementado porque ele tem realmente uma demanda mais alta. Mas quais são as fontes que vocês podem estar consumindo? Carne, peixe, as castanhas, vegetais verdes escuros, os ovos, sempre também incluindo esses alimentos, tanto nas refeições principais quanto nos lanches intermediários. Já o cálcio, ele também ocorre com o aumento da demanda durante a gestação, também por conta do crescimento, para promover o crescimento do feto, como também por conta de um aumento de excreção urinária pela mãe. Ele também ajuda na prevenção de pré-eclâmpsia, que é uma das doenças hipertensivas que podem ocorrer durante a gestação, prevenção do parto prematuro e também auxilia no momento do aleitamento materno. Quais são as fontes que você pode consumir de cálcio? Leite, derivados, agrião, couve, brócolis, amêndoa, sempre tentando incluir esses alimentos nas refeições principais e lanches intermediários também. O ômega 3 é um nutriente que também é muito importante durante a gestação e que, basicamente, nos últimos anos vem sendo discutido o papel dele tanto na saúde da mãe quanto principalmente no desenvolvimento do feto. Então, ele vai ajudar no crescimento, desenvolvimento do sistema neurológico do feto, prevenção da obesidade, resistência à insulina, redução desse risco de parto prematuro, como também já tem alguns estudos falando que ele pode reduzir depressão materna pós-parto. O ômega 3, assim como o ferro, ele também pode ser consumido pela alimentação, mas também geralmente ele sempre é suplementado por uma demanda mais alta da mãe. Então, quais são as fontes que você pode consumir de ferro? Salmão, sardinha, atum, semente de chia, linhaça, noz. E aí, geralmente, a recomendação é que você inclua esses alimentos nas refeições principais, procurando consumir peixe 2 vezes por semana, sempre de preferência grelhado, evitar aqueles peixes fritos, né? E nos lanches intermediários também. Já o ácido fólico, ele também é outro nutriente que, apesar de nós recomendarmos a ingestão dos alimentos durante a gestação, sempre vai ser suplementado. E isso dependendo também, né, do estado nutricional da mãe, do grau de deficiência, se essa mãe já tem deficiência, se ele está dentro do recomendado, mas por conta da gestação tem que ser suplementado numa quantidade maior também. Então, tudo isso nós também levamos em consideração.
O ácido fólico, ele vai ser super importante para o desenvolvimento do bebê, porque a gente sabe que deficiência pode levar a defeitos no tubo neural, que é uma estrutura que vai ser responsável por formar o cérebro e a medula espinhal. Então, por isso que ele é muito importante e nós sempre suplementamos para que a gestante não venha a ter deficiência e isso impacte no desenvolvimento do bebê. Ele também, a boa ingestão desse alimento e a suplementação adequada pode também levar a uma redução do risco de retardo do crescimento do bebê e também a doenças como pré-eclâmpsia. Quais são as principais fontes de ácido fólico? Espinafre, feijão branco, laranja, gema de ovo, amendoim. E você sempre também pode estar incluindo esses alimentos nas refeições principais e lanches intermediários também. Vitamina A, outro alimento importante, porque principalmente para o bebê, ele ajuda no crescimento e maturação dos órgãos e esqueleto, manutenção do sistema imune, desenvolvimento da visão do bebê, assim como também na manutenção da saúde dos olhos e visão noturna materna. Então, como vocês podem estar vendo, é outro nutriente super essencial durante a gestação. Quais são as fontes principais da vitamina A? Fígado, gema de ovo, manga, cenoura, chicória. Sempre procure consumir também esses alimentos nas refeições principais e também nos lanches intermediários. Aqui eu falo um pouquinho sobre alguns dos sintomas mais comuns durante a gestação. Então, começando pelas náuseas e vômitos, geralmente eles são sintomas mais presentes no primeiro trimestre da gestação. Eles podem se estender até a 14ª semana de gestação. Então, o que você pode fazer para amenizar esses sintomas? Fazer mais refeições ao dia, né? Refeições em pequenos volumes e mais frequentes, então evitar longos períodos em jejum, reduzir o consumo de alimentos gordurosos, manter o ambiente bem ventilado. Então, quando você for se sentar à mesa, procure deixar as janelas abertas, que é para não ficar sentindo aquele cheiro forte de comida, evitar refeições muito quentes, preferir alimentos mais gelados, como também evitar consumir líquido durante as refeições. Então, líquidos, eu sempre recomendo ou 30 minutos antes ou até 2 horas depois da refeição. Intestino preso também é uma queixa muito comum que a gente ouve, justamente porque ocorre um aumento da progesterona, que é um hormônio produzido pelo ovário, que ele é responsável por manter as paredes do útero se expandindo durante a gestação, por conta também do relaxamento da musculatura intestinal, redução do peristaltismo intestinal, e é um sintoma que é mais comum a partir da 20ª semana da gestação, então ele é mais comum a partir aí do 2º trimestre. O que você pode fazer para melhorar o intestino preso durante esse período? Aumentar o consumo de fibras, então consumir mais frutas com casca, os cereais integrais, alimentos como chia, linhaça, aveia também. Aumentar o consumo de água, então no mínimo 2 litros por dia, porque não vai adiantar nesse caso só aumentar o consumo de fibras e não aumentar o consumo de água, porque daí vai ter um efeito contrário. Ao invés de regularizar o intestino, né, de fazer o intestino funcionar melhor, ele prende ainda mais. Então, essas duas observações, sempre tem que andar junto, tanto ter um bom consumo de água, quanto também ter um bom consumo de fibra. Obedeça à vontade de ir ao banheiro quando sentir vontade, não espere, porque isso também favorece o intestino a ficar mais preso. E fazer caminhadas regulares também ajuda muito, porque melhora o peristaltismo durante esse período. A azia também é um sintoma muito comum durante a gestação, mas geralmente é um sintoma que está mais presente no último trimestre da gestação. Então, o que leva a gestante a sentir esse sintoma? Alterações hormonais, que são comuns durante esse período, uma pressão também do útero sobre o estômago, como também parte dos alimentos que você ingere, ela é misturada com ácido clorídrico presente no estômago. Então, isso causa o retorno dos alimentos para o esôfago, causando essa sensação de queimação, esse desconforto. Então, o que você pode fazer para minimizar esse sintoma? Mastiga bem os alimentos, comer devagar, evitar os alimentos gordurosos, frituras, evitar alimentos como café, chamate, álcool, não se deitar logo após as refeições também. Então, esperar pelo menos 1 horinha depois do término da refeição para deitar. E também poder levar a cabeceira da cama.
Aqui eu trago um pouquinho para vocês sobre esse conceito de janela de oportunidades e os 1.100 dias, que é um conceito que já tem alguns anos, que fala sobre um período que os profissionais da saúde têm para realizar intervenções nutricionais na mãe durante esse período, tanto na pré-concepção quanto na gestação, quanto também nos primeiros 2 anos do bebê. É um período muito, muito importante, porque um estilo de vida saudável, tanto durante a gestação quanto durante todos esses dias, né, pós-gestação, né, até os 2 anos do filho, porque ele impacta diretamente no desenvolvimento do bebê, como também pode influenciar na saúde do filho na vida adulta também, prevenindo, como eu falei para vocês, doenças como diabetes, pressão alta, obesidade. Então, nesse período, nós sempre iremos focar em medidas de prevenção de malformação fetal, porque a gente sabe que pode ter um impacto no neurodesenvolvimento da criança, porque o sistema nervoso central, ele começa o desenvolvimento na 3ª semana de gestação e o indivíduo pode ter esse desenvolvimento do sistema nervoso central até os 20 anos de idade. Então, olha só como é importante ter um estilo de vida saudável, não só durante a gestação, como também antes de ficar gestante, como também até os 2 anos de idade do seu filho. Prevenção da obesidade também e a prevenção dessas doenças crônicas não transmissíveis que eu falei. Então, só para exemplificar para vocês estão vendo nesses quadradinhos do lado, a intervenção vai começar nos 90 dias antes da concepção, vai continuar durante os 280 dias da gestação, considerando os trimestres que eu já falei para vocês, e também até o 2º ano de vida. Então, eu acho até que isso daria um assunto para uma outra aula, porque é bem interessante, mas o estilo de vida saudável e a nutrição que você vai fornecer para o seu filho até os 2 anos de vida impacta muito na vida adulta. Então, sempre procure, assim como eu estou dando essa dica para vocês sobre alimentação saudável, manter uma alimentação saudável também para o bebê até o 2º ano de vida. Algumas orientações gerais também que eu dou é realmente evitar o fumo, a ingestão de bebida alcoólica, porque eles podem aumentar o risco de prematuridade, baixo peso ao nascer. Evitar o consumo excessivo de café. Eu sei que tem bastante gente que é acostumada a tomar café bastante, mas nesse período realmente tem que ter um cuidado a mais, porque o consumo elevado do café ele pode prejudicar a absorção de nutrientes. Então, o máximo que a gente recomenda é 1 xícara por dia no máximo de café. E o mais importante, além da alimentação também, curtir esse período, se divertir, se cuidar, né? Porque o estilo de vida saudável não é apenas alimentação saudável, como é questão emocional, espiritual, né? Cuidar do lado emocional. Então, isso também é muito importante, também impacta na sua saúde, tanto quanto a nutrição. Então, essas foram as minhas dicas de hoje. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar mandando para o e-mail do evento, que qualquer coisa eu estarei à disposição para tirar as suas dúvidas. Muito obrigada!